Muito bem, estamos começando mais um podcast Marcão Careca aqui pela 91,7 e mais um assunto extremamente importante para primeiro entendermos e depois a gente começar cada vez mais a participar de todas essas propostas cada vez mais interessantes para a cidade de Londrina. Comércio exterior em Londrina é o tema de hoje. Liz Daiane Paludeto Rodrigues, ela é administradora, especialista em governança e relações internacionais, é a nossa convidada de hoje. Atua há 12 anos na gestão pública municipal, após uma trajetória de 15 anos no mercado privado. Possui MBA em inovação na gestão pública, MBA em administração e marketing, especialização em governança e planejamento estratégico e curso em marketing internacional pela London School of Business Administration e membro do conselho consultivo da Harvard Business Review. Atua fora do expediente como palestrante e mentora. Significa o seguinte, Liz, quando você diz aqui atua fora do expediente, porque você tem, então, o seu trabalho na prefeitura e o seu trabalho fora da prefeitura. Bom dia e muito bom ter você aqui novamente, Liz. Muito bom dia, uma alegria estar de novo aqui. Estamos entre amigos, pessoas envolvidas no desenvolvimento da cidade. É um prazer estar aqui mais uma vez falando um pouquinho do nosso dia a dia. Muito bem. Atacide Melo Júnior, diretor de desenvolvimento da Codel, profissional de publicidade e propaganda, especialista em marketing, com experiência de trabalho em grandes empresas de alimentos do país. Ataci, bom dia, um prazer muito grande ter você aqui, viu, amigo? Bom dia, Marcão, bom dia a todos. É um grande prazer estar participando aqui nesta manhã. Muito bem. Carlos Roberto Ferreira de Camargo Júnior, é o Júnior Camargo, empresário, professor e consultor. Tem excelência em network e relacionamento interpessoal. Amo Comex, 20 anos de experiência na área, gastronomia, viagem, desafios, desenvolvimento de colaboradores, projetos personalizados, abertura de novas contas e mercados, foco nos resultados, transparência e persuasão. Júnior Camargo, bom dia, que bom ter você aqui, viu? Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos e falar de um tema tão importante para a cidade de Londrina, né, que é o comércio exterior. Muito bem. Danúbia Milani, consultora de negócios internacionais, formada em administração, iniciou a carreira na área de financeira, após alguns anos migrou para a consultora empresarial com foco em exportação de serviços. Possui especialização em International Business Management pela Massachusetts Institute of Business. MIP, entusiasta sobre mundo ágil e tecnológico e atua como consultora de projetos no Sebrae com o setor de TIC, startup e mercado internacional. Danúbio, bom ter você aqui, viu, Danúbia? Bom dia, Marcão. É um prazer estar aqui para falar sobre o Comex, principalmente na nossa cidade. Obrigada pelo convite. Danúbia, vamos começar com você. Danúbia, a gente tem uma cidade nova, relativamente nova, né? 91 anos, né? Muito nova. Dias atrás eu estava comentando a respeito de prédios tombados, né? Edificações tombadas e tal. Quando você fala isso, você fala de cidades como Paranaguá, que tem seus 400 anos, né? São Paulo, Porto Seguro, Salvador, são cidades de 400, 500 anos. Uma cidade como Londrina, 91 anos, é uma cidade nova, é um mundo novo, né? É um processo muito novo. Como é que a gente mostra Londrina mundo afora, né? Como que aí, pelo Sebrae, né, que apoia as empresas que desejam iniciar esse processo de exportação, Londrina tem já essa capacitação, uma cidade nova, ela já consegue ter essa referência. Normalmente a gente sempre imagina isso assim, São Paulo. Não, São Paulo tem centenas de anos, tem empresas centenárias, Curitiba, né, essas cidades que são mais portuárias, não é? Londrina tem essa força, a gente consegue já ter esse reconhecimento, essa estrutura montada para ser uma cidade exportadora também? Sim, com certeza. Hoje nós temos em Londrina mais de 100 empresas exportadoras. O Sebrae ele dá todo o apoio para essas empresas desde o início da sua jornada até o começo da sua exportação. Nós temos diversos programas também, um dos programas hoje que capacita e traz para a empresa começar a sua primeira exportação é o programa PayEx, que é um programa da Apex Brasil, junto ao Sebrae Paraná. Então, a gente faz toda a preparação para as empresas iniciarem a sua primeira exportação. E Londrina vem se posicionando cada vez mais com a questão da exportação. Hoje nós temos vários atores que estão atuando como núcleo, que a gente vai falar também sobre ele.
Então, nós temos um evento, que é um grande evento que posiciona a nossa cidade, que é o Exporta Day, um evento onde a gente traz aí mais de 200 empresas fazendo negociações diretas com importadores aqui da América do Sul. Então, criar um cenário de exportação, atrair e mostrar para o empresário que ele pode sim vender de forma global, isso vai posicionando cada vez mais a nossa cidade, a nossa região e aumentando o número de exportação. Lembrando, o Sebrae a gente foca muito no produto acabado, porque a gente tem um volume de exportação representativo na nossa região, mais de commodities. E a gente quer exportar o produto acabado, que é onde agrega valor. Ô, Ataci, quais são hoje os principais produtos que Londrina e região exportam para o mundo? Londrina, principalmente, a questão da exportação dela está ligado ao agro, né? Então, a gente tem, né, a soja, o café, o milho e o trigo. Na verdade, o principal produto é a soja, né? Hoje que a gente tem um destino China, mas por outro lado, apesar de ser commodities, né? Nós aqui nos beneficiamos porque quando nós exportamos um grão de soja que seja, naquele grão de soja ali está embarcado todo esse nosso ecossistema. Então nós temos a Embrapa, expertise da Embrapa, que produz 70%, que desenvolveu 70% dos grãos de soja do mundo todo. Nós temos todo o ecossistema, as universidades, o TFPR, nós temos todo um setor químico, nós temos todo um setor do agro, né? Que todo esse ecossistema, né? Ele o quê? Resultou na produção desse grão de soja e exportação. Então, embora seja uma commodity, né? Principalmente exportamos commodity, sim, né? Acima de $1 bilhão hoje, ano, mas é uma commodity que, diferentemente de 40, 50 anos atrás, ela tem muito embarcado, muita tecnologia ali naquele grão. Muito bem. O Camargo Júnior, qual que é a importância do núcleo de Comex da ACIL? A gente está falando sobre Sebrae, a gente fala sobre Codel e ACIL. Bom, nós como profissionais do ramo de comércio exterior notamos uma certa falta até de eventos, de capacitações, de educação em relação ao tema comércio exterior. E a ACIL reuniu o grupo de empresários, né, fornecedores, e criamos o núcleo chamado NComex. E esse núcleo fez um ano agora em novembro, e nós temos como principal objetivo capacitar, quebrar alguns paradigmas da cidade de Londrina, onde até mesmo os empresários pensam, como é difícil exportar, como é difícil importar, o que a gente pode fazer, quais são os medos iniciais, né? E como que a gente pode ajudar em relação a isso, sendo que nós temos uma gama de profissionais de comércio exterior, sejam de fornecedores, sejam as indústrias, né? Sejam as empresas que estão aí querendo ou não entrar nesse mercado, e às vezes vão procurar profissionais fora da cidade de Londrina. Então, a intenção do núcleo é valorizar esses profissionais que nós temos. Vamos dar aquele exemplo de ser bairristas, vamos valorizar o que nós temos dentro da cidade, os profissionais que nós temos dentro da cidade, e o que a gente pode fazer para transformar os números de comércio internacional de Londrina. Como podemos aumentar as exportações, seja através do programa do PIEX, seja através de capacitações. Nós tivemos um ano corrido aí com capacitações todos os meses, eventos todos os meses. Semana passada mesmo recebemos o Pousito, que ele é como se fosse, traduzindo para Londrina, o presidente da Codel de Toledo, por exemplo, né? Onde traz as oportunidades de abertura de negócios com o estado de Ohio. Então, os empresários... Toledo dos Estados Unidos, para ficar bem claro, né? Dos Nós Estados... temos uma Toledo aqui pertinho, né? Exatamente, desculpa. Então, para que os empresários tenham acesso, né, a esses mercados. Então, esse é o principal papel do núcleo, né, de reunir informações, capacitar, trazer novas oportunidades para os empresários de Londrina e região. Ô Liz, e a relação disso tudo com a prefeitura? Porque a gente tem
o setor privado, né? Nós temos a sociedade civil organizada, nós temos as entidades, né? E elas estão formatadas e no pensamento tracionando de uma forma diferente. A gente sempre sabe que a prefeitura não é uma morosidade, ela tem uma forma diferente de atuar frente a tudo isso. Ela tem normativas e regime diferente de tudo isso que a gente atua. Estou percebendo isso hoje, depois de muitos anos como empresário, quando você sai do privado para o público ele tem suas regras próprias. E a prefeitura nisso tudo? Falou tudo, Marcão. A prefeitura ela segue, né, toda a diretriz do setor público, então qualquer atividade realizada pelo município ele tem que estar previsto em lei, até gastos orçamentários, tudo previamente previsto em lei. O papel do município nessa questão do comércio exterior, principalmente eu falo pela minha área, né, que é a relação internacional de forma institucional, ele é promover e gerar tudo isso nós somos um elo. Então, nós conectamos o Comex, o Sebrae, a Codel, outras entidades, os sindicatos patronais. Então, nós conectamos todos eles em prol de uma atividade maior, que é promover a cidade de Londrina de uma forma internacional. Então, nosso papel institucional é mostrar o município como uma terra de prosperidade, como uma cidade pujante, posicionamento internacional qualificado, nós temos a relação institucional com as cidades irmãs ao redor do mundo. Então, esse exemplo que o Júnior citou, né, a vinda do Paul Zito para cá, ele fez parte de uma delegação oficial de Toledo, Ohio, que é a nossa cidade irmã nos Estados Unidos. Nosso papel enquanto diretoria de relações internacionais foi organizar toda uma agenda para recepcionar essa comitiva. Então, a gente teve parceria com várias entidades, fizemos visitas, né? Esse evento promovido pelo Comex da ACIL, com parceria com o Sebrae, com toda a participação dos membros do Núcleo de Comércio Exterior, foi promovido também em parceria com o município. Então, nós somos um elo para poder conectar todas essas pontas. Otaci, e no caminho inverso, o que Londrina mais importa e o porquê? Marcão, hoje, se a gente analisar que nós exportamos né, a média nesse último ano, 2025, é $1 bilhão, mas nós importamos aí cerca de 600 milhões de dólares. Então, há um superávit nessa balança comercial, né? Apesar de que o município ele não tem a mesma preocupação que o país com essa questão da balança comercial, porque o país ele depende de divisas, ele depende de controle do câmbio, ele depende que entre, sim, mais dinheiro do que saia, né? Então, é uma questão macroeconômica que ela não se aplica diretamente a um município, que ele não tem essa preocupação. Mas temos, sim, esse superávit. Agora, a questão do que importamos, nós importamos principalmente produtos químicos, né, que eles são insumos também, e também equipamentos para maquinário de indústria. Então, na verdade, o que nós importamos? Nós importamos elementos que são importantes para essa cadeia nossa, né, para esse ecossistema nosso, principalmente do agro, do químico e materiais, do eletrometal mecânico. Por quê? Porque nós temos essa deficiência e daqui sai para outros lugares, então a gente passa a ser um hub dessas importações? Na verdade, Marcão, o termo hub é excelente para exemplificar o que Londrina representa. Assim como até as falas anteriores mostram, né, que as instituições são um hub para fomentar todo esse ecossistema, Londrina também é um hub na questão de exportação e importação, né? Hoje o mercado ele é global, então quando nós importamos elementos químicos, né, são às vezes para virarem formulações, né? Então eles podem estar alimentando a nossa cadeia de químico e materiais como indústrias do agronegócio, né, que aqui do Brasil formulam seus produtos, aqui de Londrina formulam seus produtos e vendem para o Brasil todo e voltam a exportar também ou não, mas são elementos-chave, sim, para a indústria, né, do Brasil e para o ecossistema local aqui.
Eu percebo que às vezes a gente está batendo papo com algumas pessoas em determinadas situações e alguém fala assim, olha, tem uma empresa em Londrina que já está exportando. Tem uma empresa, você precisa ver, começou pequenininha e hoje ela já está vendendo para todo o Brasil. Normalmente, e pode ser a pergunta para qualquer um de vocês, essas empresas, às vezes, elas vão de uma forma sozinha, elas podem também fazer tudo isso de uma forma independente, sem a CIO, sem Sebrae, sem prefeitura, sem Codel. Tem pessoas que vão sozinhas e entram no mercado, Danúbia? Tem, claro que tem. Tem empresas que ela já tem um setor, né, ali de comércio exterior, pessoas capacitadas, mas a gente sempre mostra que o caminho com as entidades, a gente, como você falou aí sobre um hub, nós nos consideramos como um hub de conexão, porque dentro do Sebrae vem muitas demandas, a gente tem contato com muita gente, e é onde a gente vê, de repente, um setor da área da saúde. Eu recebi uma demanda, tem um importador da Colômbia, um importador do Paraguai, querendo um produto específico. Então, se essa empresa vem falar conosco, a gente já coloca ela no radar. Mas acontece, sim, muitas empresas que têm já estruturas que começam a sua exportação sozinha, de forma direta, mas a gente também sempre recomenda, né, a sua primeira exportação, fazer de forma indireta, procurar as tradings, porque daí você tem mais segurança para poder fechar o negócio, fazer negócio. Porque nada mais é do que uma venda que você está fazendo e você tem que ter segurança para isso. Segurança de preço, segurança da forma, a modalidade a qual você vai receber essa venda que você vai fazer. Muitas vezes a língua, né, a pessoa tem alguma barreira, alguma dificuldade. Então, procurando os órgãos responsáveis para quem já tem uma experiência, te garante mais assertividade. E não tem nada a ver com tamanho, né? Porque esses dias atrás eu fiquei sabendo de uma empresa muito pequena, com faturamento pequeno, que tinha um produto muito interessante e estava fazendo exportação, se eu não me engano, para alguns países da América Latina. E uma empresa grande de um amigo meu não tinha a menor noção como fazer essa exportação. Então, difere de tamanho, né? Isso vai muito de possibilidade, de relacionamento, não é? Se eu puder complementar, existe sim a possibilidade de você ir solo, né? Mas agora eu vou falar com 20 anos de experiência de Comex, e eu fui gerente de indústrias já no setor de exportação. Ir solo, você consegue atingir novos mercados, só que normalmente você vai cometer alguns erros. E erro no comércio exterior vira custo. Então, se a gente pode direcionar essas empresas para que elas sejam devidamente instruídas e evitar esses tipos de custos, é uma forma mais interessante e até econômica dessa empresa evoluir no mercado internacional, né? Então, nós temos as entidades, nós temos os programas, o programa PIEX, por exemplo, que é o programa da Apex, que é a Agência de Fomento de Exportações, ela não tem custo para a empresa, né? Então, você é totalmente capacitado, seja o responsável pelo departamento ou para as empresas iniciantes, que são aquelas pequenas, Marcão, elas vão ser direcionadas, seja o funcionário que você, como empresário, indicar. Então, vai ter capacitação sobre os incoterms, que são os termos de negociação, sobre formação de preço. Então, te coloca num patamar um pouco diferente para que você evite de cometer esses erros e esses erros, consequentemente, se transformem em custos para a empresa. Eu lembrei de uma passagem minha em Londres. Eu consegui montar um projeto dentro da Embaixada do Brasil em Londres. E aí eu tenho o nome de TEST, Brasil Export Show Test. Então tá bom, montei. E aí a ideia era montar dentro da Embaixada de Londres pelo menos 30 estandes que eu iria atrair produtos do Brasil para Londres. Primeira coisa que eu pensei é o seguinte, em vez de fazer tudo que eles faziam, que é um montão de apresentações de samba, carnaval, eu falei, muito oba-oba, eu já falei, não, só vai entrar em Londres todo mundo se tiver só o CNPJ. Você gosta de ir para fazer festa? Não. Então, 3 dias de evento, sexta, sábado, domingo, e para poder fazer essas exportações. Até aí tudo bem. Relacionamento bacana. Quando eu comecei a trabalhar com as empresas do Brasil para levar os seus produtos, primeiro, embalagem errada. Condicionamento errado. Transporte errado. O rótulo, sem indicação nenhuma de uma segunda ou terceira língua. Então, eu percebi que o mais difícil, fiz que foi entrar do processo todo dentro da Embaixada em Londres para fazer esse projeto. E na hora eu comecei a entrar em contato com as empresas do Brasil,
90% dela. Não, eu quero encostar. Porque a nossa ideia era pegar assim, os melhores queijos do Brasil, vinhos do Brasil. Vamos lá. Então, 3, 4 as primeiras empresas que eu fiz contato, eu falei, manda seu produto para cá. Uhum. Como é que eu mando? Eu nunca mandei. Ah, pode ser nessa embalagem? Não, nessa caixa não pode. Com essa embalagem não pode. Com esses avisos na caixa não pode. Na hora de você pressionar, a embalagem vai amacetar ou no navio, ou no avião, ou no corpo, enfim. Então, o processo todo que vocês fazem é um ensinamento geral até da própria embalagem, é isso? Exatamente. Exatamente. Um dos maiores erros que a gente vê entre os empresários que querem começar é o não preparo. Então, precisa existir uma pesquisa de mercado, você precisa entender que, às vezes, o seu produto é ideal para o mercado do Brasil. Assim como dentro do Brasil nós temos vários países, né? E as exigências... Exatamente. Londrina é uma ONU, o Brasil é uma ONU, né? Tem lugar que você fala assim, vou na Índia, só aquele tipo de produto. Vou no México, só aquele tipo de produto. Brasil não. Gente, você dá uma volta tudo quanto é lugar, você consegue ter aí 50, 60. Em Londrina, você consegue ter de 25 a 30 produtos de países diferentes consumidos por nós. E a gente não se dá conta disso. Exatamente, exatamente. E aí, esse não preparo, Marcão, de saber como mandar o rótulo, porque... A própria embalagem está A errada, própria né? embalagem. Porque, assim, cada país tem a sua exigência, seja de certificação, seja de como uma Anvisa, um Ministério da Agricultura. Então, você precisa entender um pouco do que eles têm de demanda para que você possa se adequar e aí sim mandar os seus produtos para fora, né? Então, esse é um dos maiores erros. Não se preparar. E nós estamos aqui para prepará-los, né? A ideia é essa. Porque eu percebo, porque aí também, exemplo, a gente tem como eu percebo a Liz há muitos anos se preparando e vendendo Londrina mundo afora, né? O próprio produto Londrina é um produto embalado. Exatamente. A gente está falando sobre produtos, né? Commodities. Londrina é um produto a ser vendido, embalado do nosso jeito, mas a gente embala e oferece, não é? É bem isso, nós temos que saber os setores em destaque da cidade, tem que ter um contato muito próximo com as lideranças da sociedade civil organizada, justamente porque quando você vai representar o teu município lá fora, você está representando todas essas entidades também, não só a prefeitura, estou representando a cidade. Então eu tenho que entender e saber as portas para chegar aqui com oportunidades e conectar com as pessoas certas, né? E a partir da porta de entrada, que é a entidade da sociedade civil organizada, por exemplo, o Ataci Júnior falou aqui da indústria metal mecânica. Se eu tenho uma oportunidade lá fora que vai conectar com a indústria metal mecânica, eu não vou chegar numa empresa específica, eu vou chegar no Sindimetal, que é a associação, que é o sindicato das empresas da indústria metal mecânica. A partir daí, eles vão abrir a oportunidade. Eu tenho uma oportunidade com uma cidade irmã que está abrindo o caminho para exportação. Então, eu vou falar com o Núcleo Comex, com a Danúbia do Sebrae. Então, eles vão abrir essas oportunidades. É tudo muito institucional, justamente para que se abra um leque de oportunidades e consiga conectar desde... Paridade, né? Exatamente, e conectar desde o grande até o pequenininho. É isso que vocês falaram, tem empresa pequenininha exportando porque ela se conecta, ela está aberta às oportunidades, ela veio por meio das relações internacionais, por meio da CODEL, por meio do Comex, por meio do Sebrae, dos Correios. Então, assim, todas as entidades que oportunizam a importação, exportação, crescimento, a gente tem que estar conectado. E vender Londrina é fácil, Liz? Vender Londrina não é difícil, gente, a nossa cidade é maravilhosa, é uma cidade totalmente em crescimento. Quando você chega falando que a Londrina tem apenas 90 anos e agora, né, nós completamos 91, e já é uma cidade tão evoluída, uma cidade industrializada, uma cidade que tem mais de 50 mil estudantes universitários, é uma cidade tecnológica, é referência em inovação, não é difícil vender Londrina, é muito fácil. Porque não deixa de ser um grande passivo, né? De onde vêm esses produtos? De uma cidade evoluída muito nova. E normalmente quando você tem o Vale do Silício, você olha para aquela região, você fala, tá, eu sei que tipo de empresas tem ali, que tipo de produtos tem ali, não é? Você vê outros lugares no mundo que você percebe que tem excelência. Nós podemos fazer de Londrina uma excelência, né, Danúbia? A gente pode ter essa característica de Londrina vendido mundo afora, porque senão vamos continuar sendo vistos. E é horrível, mas é verdade. É samba, é carnaval, nada contra. Exatamente. Nada contra, mas o mundo ainda nos vê assim, né? Sim. Com certeza. É isso que a gente traz a questão do desenvolvimento territorial, né?
trazer o que a gente tem de melhor, o setor produtivo, como isso, até a questão do mito fundador, né? E Londrina sempre foi muito conhecida como o agro, né? E hoje a gente se posiciona muito bem como uma cidade tecnológica e uma cidade inovadora. Então eu gosto também de trazer muito a questão das startups. Então, quando a gente está lá desenvolvendo uma ideia, né, tem ali fomentando através dentro de uma universidade ou até mesmo no mercado, que a sua ideia ela seja para resolver um problema e que ela possa resolver de forma global. Então, que as startups já nascem pensando em escalar o seu produto de forma global. Igual a gente traz muito, né? O Brasil é um país muito grande. Então, muitas empresas, quando a gente vai falar de exportação, mas eu ainda quero vender para todos os estados brasileiros. Mas por que isso? Sendo que a gente que está aqui no Paraná, o Paraguai é muito mais próximo do que você vender para o norte. Se for ainda um produto que exige uma logística, às vezes fica muito mais caro. Então, é uma barreira, a gente tem que desmistificar isso para os nossos empresários, que ele não precisa vender para todos os estados brasileiros para iniciar a exportação, que ele pode fazer concomitante, que ele vai ganhar em dólar e tudo isso ele não fica refém a uma única economia. Então, trabalhar isso com a startup é muito fácil. Então, pense num problema, desenvolva o seu produto, mas que ele seja de forma global. Porque o escalar de uma startup é a grande vantagem competitiva que esse produto tem. Porque a partir do momento que você tem um produto físico, né, você precisa dele, não é, com todos os trâmites de exportação. Uma startup, não. Se você fizer ela, exemplo, em 3, 4 línguas, você está praticamente no mundo todo. Né? Às vezes a necessidade de uma startup, às vezes ela não é tão visível no Brasil, porque nós temos concorrentes, e ela alcança outros países. Sem esquecer, o mundo tem mais de 200 países. Então, é muito mais simples de você colocar uma startup fora do país. Né? Essa orientação, você consegue dar? Vocês conseguem aprimorar esse começo de uma startup, ou até uma startup já mais adulta e madura? Sim, com certeza. A gente mostra para ela que o caminho é esse. Você tem que resolver um problema de forma global para você ter escala, senão você não é considerado uma startup. Então, quando chega no Sebrae para a gente fazer um atendimento, a gente fala, tá, essa é a sua ideia. A sua ideia é só uma ideia ou você está resolvendo um problema global? Boa. Uma ideia boa, legal, mas resolve? Exatamente, porque muitos começam apenas com a ideia, porque eu achei legal, eu quero resolver. Eu gosto sempre de trazer o Spotify. O Spotify, ele quis resolver qual o problema? O problema da pirataria. Mas não era a pirataria daqueles 2 meninos que estavam querendo resolver. Não, ele quis resolver um problema global. Hoje mesmo, todo mundo, eu acredito, que vem ouvindo uma música, alguma coisa nesse sentido. Ele resolveu um problema da cadeia produtiva como um todo. Então, toda vez que chega uma startup para nós, para eu fazer um atendimento, eu tento mostrar para esse CEO que a ideia dele tem que ser escalável, que ele tem que nascer de forma global, senão ele não vai escalar rapidamente. E o conceito de startup é isso, que você escale muito rápido, cresça muito rápido. Então, ele tem que atender, sim, de forma global. E isso, para nós, assim, ver startups que já estão vendendo para 20, 30 países, que é aqui da nossa cidade, só fortalece Londrina quanto a isso. Isso é realidade, isso já existe. É realidade. Nós temos uma startup aqui do setor de cosméticos que ela está vendendo já para 25 países. Ela nasceu aqui, foi uma ideia ali que o empresário teve e ele está atuando diversas ações. É um cosmético, ele quis resolver um problema sustentável, até mesmo de cabeleireiros, e ele está atingindo aí o mundo afora. Então, para você ver uma ideia que ele viu de cabeleireiros falando que tinha um problema, ele desenvolveu, teve um apelo sustentável e hoje essa startup está escalando aí muito bem. Eu e o Júnior vamos precisar saber sobre essa startup de cabeleireiro, né, Júnior? Sim. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Não sai daí, que o bate-papo a respeito de comércio exterior em Londrina já volta com a Liz Daiane, o Ataci,
o Júnior e a Danúbia. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o Comércio Exterior em Londrina. Liz Daiane Atacide Melo Júnior, o Júnior Camargo e a Danúbia Milani. Vocês, há muitos e muitos anos, acabam se encontrando sempre nos grandes eventos da cidade de Londrina. Querendo ou não, você tem a entidade, você tem o poder público. É muito interessante você entender o que Londrina pode exportar. Importante descobrir o que Londrina precisa para ser importado, porque imagina você chega numa pessoa e fala assim, ó, eu sei aquilo que você precisa. Você precisa de tal produto e tal país pode colocar esse produto aqui. E também, que tal você exportar, principalmente também, Danúbia, uma coisa que eu não tinha nem colocado aqui nas minhas anotações, que são as startups, são as grandes tecnologias. Entre startups e exportar vela, exportar soja, né, produtos cosméticos, e como que estão as nossas universidades? Né? E a academia? Né? E o jovem? Ele entende isso? Ele está sendo preparado para isso? Às vezes o pai é um fazendeiro que não sabe se pode exportar ou não, bem que hoje a grande tecnologia está nas nossas mãos, ela está muito mais simples. Hein, Júnior? O jovem está mais preparado, as universidades estão preparando, já existe curso especializado em Londrina, comércio exterior? Bom, eu sou formado em Administração e Comércio Exterior, né, na FECEA, antiga FECEA, em Apucarana, e o mercado está muito globalizado, né, então, assim, tudo que você vê, tudo que você consome, seja digitalmente ou seja pessoalmente, às vezes é importado ou não, né, ou é feito aqui. Se o jovem está interessado ou não no comércio exterior, eu não sei, mas eu estaria. Por quê que eu te falo isso? Porque tem 20 anos que eu trabalho nesse ramo e é um ramo muito dinâmico. Você não tem aquela rotina. Mesmo que você, por exemplo, faça uma exportação do mesmo produto para o mesmo cliente, para o mesmo país, todo o processo tem uma novidade. É sempre uma coisa nova que você está aprendendo. Então isso faz com que você esteja renovando, né? Esteja aprendendo todos os dias. E uma coisa eu digo, eu não sei se os profissionais que estão aqui comigo vão concordar ou não, nós estamos com uma deficiência de mão de obra nessa área gigantesca. Então, uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Por quê? Porque você pode trabalhar em diversos setores. Você pode trabalhar com consultoria, você pode trabalhar na indústria, você pode trabalhar em câmbio, então em logística. Então, assim, você tem diversas oportunidades. Você vai estar lidando com culturas de outros países, ou seja, você aprende novas culturas, novos idiomas, e o mercado está escasso. Então você tem uma grande oportunidade, aonde mercado escasso, paga-se mais, certo? Então, tá aí uma grande oportunidade para os jovens de Londrina olharem com mais atenção esse ramo de comércio exterior. Você estava comentando de, às vezes, algum fazendeiro que tem um filho que não sabe se dá para exportar ou não. Por que não aproveitar essa oportunidade e passar essa demanda para o seu herdeiro, né? Então, vamos colocar a empresa no mundo, vamos exportar, vamos aprender outra língua, vamos procurar entender qual é a necessidade do outro mercado para que Zona de conforto também, né? Quando as contas estão pagas, eu penso que a pessoa dá uma equilibrada. Exatamente. Né? Ano que vem a gente faz. Exatamente. Mas tem uma coisa que eu falo para todos os empresários: não tem sensação melhor do que você abrir o teu gerenciador financeiro e ter dólar para ser trocado. Ah, melhor. Exatamente. Ô, Júnior, como é que você começou? Porque eu sei que você viajou muito. Eu viajei, graças a Deus eu tive a oportunidade de um pai que sempre me proporcionou já algumas viagens e desde então eu gostava muito do mundo, de viajar, né? Tanto que se eu não fosse formado com comércio exterior, eu com certeza estaria no ramo de turismo, né? E eu sempre estudei inglês, então desde pequeno, agora entrega a idade, né? Vai ser injusta aí com os jovens de hoje. A gente não tinha internet, a gente tinha que fazer cartinhas chamado PayPal, né? Onde você se correspondia com as pessoas ao redor do mundo. Ah, mas não faz muito tempo isso. Quanto? 20? Ah, eu tenho 48, né? Então vamos botar aí uns 35 anos. O advento da internet também não tem 50 anos. Não. Tempo, né? É que a gente tá tão viciado nesse processo todo, faz
faz parte da nossa vida, que a gente acha que o celular está na nossa mão faz 30 Faz anos. muito tempo. Não faz. Não faz, Não faz. exatamente. Então, com esse PayPal, né, de querer conhecer pessoas ao redor do mundo, foi onde eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa na minha carreira profissional que seja relacionada ao Você tinha mundo. quantos anos? Eu tinha 10 para 12 anos ali. Eu já sabia o que eu queria. É mesmo. Exatamente. O pai falou, menino, onde você está? Estou aqui nos Estados Unidos, papai. Daqui a pouco eu vou para o México, papai. Exatamente, exatamente. E aí você percebeu, e essa visão de mundo ajuda muito exatamente nesse momento. Porque às vezes, eu percebo muita gente que também tem condição financeira de sair do país, às vezes não sai em função do medo da língua. Mas hoje o celular te traduz, hoje você tem aplicativos que faz com que você, né, consiga se virar bem. Mas muita gente ainda tem um pouco de receio de sair. O mundo é muito grande, né? Para nós que já viajamos, eu acho assim, a experiência de sair do seu quadrado te traz coisas assim imensuráveis, né? Até porque a gente não vai levar nada daqui da vida, né? Você pode ter a maior conta bancária, se você passar, vai ficar. Mas eu acho que ninguém tira as experiências que você vive. Então, se você que está aí escutando hoje nós tem a possibilidade de ir, mas tem esse medo, se você tem a possibilidade, não deixe de ir. Nós temos aplicativos que fazem tradução, leva seu melhor amigo, mas não deixem de viajar. Eu acho que essa é a maior lição que eu levo da minha vida. Eu confesso, há 25 anos atrás, mais ou menos, minha primeira viagem internacional longa foi para o Japão. Lógico que eu levei um amigo meu que falava muito bem inglês, japonês, espanhol. Aí ele falou, quanto tempo? Eu falei, 30 dias. Mas por quê? Porque eu temia não me virar, principalmente no Japão. E aí eu tinha que fazer Japão, tinha que fazer Coreia também. E eu me lembro exatamente disso. Não existiam os aplicativos, né? Sem o domínio da língua inglesa, eu fiquei com medo, mas não perdi a oportunidade. Mesmo assim, eu fui fazer o material. O Danúbio, no caso do Júnior, ele já foi para muitos países e aí ele tem essa experiência, ele sempre gostou, foi um menino assim. Então, enquanto todo mundo estava brincando ali no Autorama, ele estava no Mapa Mundi. Ele estava no Mapa Mundi, querendo viajar. E no seu caso, experiência pessoal, porque o mercado internacional é assim, você tem opções e aí você escolhe isso para a sua vida, né? E você começa a estudar cada vez mais, no seu caso. Sim, até no meu currículo aí fala que eu iniciei a minha carreira no mundo financeiro e aquilo me causava um tédio. Tinha tédio de trabalhar naquilo. Eu falava, não, eu não nasci para isso. E aí eu fui explorar o mundo da consultoria. Então eu não gostava de rotina, eu não gostava daquele dia a dia, faz a mesma coisa todos os dias. E aí caiu no meu colo o PayEx. Então, lá atrás, eu comecei a atuar com o PayEx, que daí já era uma consultoria, mas com foco em exportação. E aí eu me especializei na exportação de serviços, porque é uma característica muito forte aqui na nossa região, as empresas de software, e comecei até a mudar a metodologia da Apex Brasil, porque a metodologia da Apex não abrangia aos serviços, e sim só a produtos. Eu falava, mas a característica da minha cidade é serviço. Eu quero atender indústria, mas é indústria de software. E aí a metodologia foi melhorada, a metodologia hoje ela atende a área de serviço. Então eu tive a oportunidade de ir para o Vale do Silício, conhecer grandes empresas lá, que hoje são unicórnios, né, que começaram com startup. Essa viagem foi pela Apex Brasil, onde os vencedores do Hackathon do Agro de 2015, 16, salvo engano, e eu fui a pessoa que acompanhou essa equipe. Nós ficamos lá por 10 dias fazendo uma imersão sobre ações de internacionalização. Então, essa oportunidade, ela foi surgindo e eu fui me especializando. Estive na Finlândia também para conhecer, que é um dos países mais inovadores. As startups lá, o governo dá muito apoio para as startups. A cada $1 que a startup coloca, ela recebe mais $1 do governo. Então, as startups lá, por obrigatoriedade, elas têm que resolver um problema global. Então, é por isso que eu trago muito esse assunto quando eu vou conversar com uma startup. A sua startup resolve um problema global?
E quando a gente fala, né, que o Júnior trouxe aí a questão dos jovens estarem interessados no comércio exterior, eu vejo que hoje eles não enxergam mais, eu quero trabalhar numa multinacional, eu preciso trabalhar numa grande empresa. Não, ele pode ter o perfil empreendedor, ele pode ter uma startup, e para ele é a nova geração, é tecnologia, é sustentabilidade, é inovação, é o idioma. Então, hoje eu vejo que o futuro do comércio exterior está dentro das startups, porque essa nova geração, eles querem sim serem empreendedores, eles são inovadores, eles têm ideias muito boas. Está inerente isso, né? Exatamente. Eu penso que o fato de que a gente não convive mais sem a internet, enfim, faz com que gerações tenham que se adaptar. No caso, a minha geração, a gente tem que se adaptar. Nós somos ignorantes digitais e a gente tem que se adaptar. As novas gerações, não. Eles têm no berço isso, né? Nada melhor do que ter um pensamento de resolução. Dona Bel, eu gostei muito disso, que ela sai do papel a partir do momento que ela resolve uma situação que não é só a tua. Eu percebo muita gente com muita ideia, até me procura muita gente. Olha que ideia interessante, Marcão, estou pensando em fazer esse investimento. Eu nunca tive essa pergunta. Isso aqui resolve os problemas, vamos dizer, de todas as pessoas do mundo? Mas não significa que você quer 7 bilhões de pessoas absorvendo o seu produto. Não, não é isso. Significa o seguinte, se você pegar daqui e levar esse produto para a Finlândia, levar para a China, né, levar para o Paraguai, resolve a situação de compra, de venda, de sustentabilidade, de decoração desse país, daquelas pessoas, mesmo que você vender muito pouco, mas ela é adaptada àquele país. Essa é a base, né? Exatamente. Então, a ideia ela tem que sair de um problema, não pela solução. Porque muitos hackathons e ideatons que a gente fomenta aqui na nossa cidade, hackathon e ideaton é uma maratona de ideias onde os jovens ficam ali imersos por um final de semana. São eventos. Eventos, trazendo soluções. Então, assim, mas essa solução, esse aplicativo que você está desenvolvendo, ele partiu do quê? De uma solução ou de um problema? Se ele não partir de um problema, ele não vai escalar, ele não vai ser de forma global. E as ideias morrem no meio do caminho, porque ele pensou apenas na solução, mas às vezes ele não tem público para consumir aquilo. Ele achou que aquela solução ia resolver o problema do mundo. Mas não, você tem que primeiro ver o problema. Em cima desse problema, é um problema global? Não é. Ou é Netflix? Foi um problema global. Do quê? Dos DVDs. Né? Não quero mais ir lá na nossa época aqui, a gente ia lá na locadora. E se eu não lembrasse de devolver o DVD, era multa. A Netflix lançou através de um problema global. Spotify através de um problema global. Airbnb, Uber, enfim, todos esses são problemas globais. Essa startup que eu comentei da área de cosmético, ela lançou, vou trazer o nome dela aqui, que é Pública Papel para Mechas. Os cabeleireiros vão fazer mechas no cabelo das mulheres com alumínio. E o alumínio chumba o cabelo. Eu quero um loiro igual o da Liz, mas meu cabelo fica vermelho. É devido à pigmentação. Ele desenvolveu um papel totalmente sustentável, reutilizável, que o cabeleireiro economiza. Ou seja, ele resolveu o problema de um cabeleireiro? Não. Ele está vendendo para 25 países, mais o Brasil todo. Então, assim, ele está resolvendo um problema de forma global. Então, é isso que os jovens precisam pensar. Eu quero ser um empreendedor, eu quero atuar com uma startup, pense no problema, mas que você vai estar também com o pé na exportação. Exatamente. Liz, a gente consegue cada vez mais ter uma noção do que uma cidade do tamanho de Londrina ela tem para oferecer. Porque agora a gente começa a atrair todas essas atenções, né, para nós. Né? Para 2026, o planejamento é deixar cada vez mais o nosso guidebook preenchido com todas essas oportunidades, porque aí você já recebeu um montão de emissários e também você já saiu do país várias vezes. Cada vez mais essa documentação de Londrina fica pronta, né? Sim, nós temos cada vez mais informações e eu acho que Londrina vive um momento importante do seu crescimento que é a união mesmo de esforços.
É importante que o município tenha acesso a dados e informações relevantes das empresas, das entidades que são os representativos de cada setor. E a união que tem acontecido na cidade, você vê hoje aqui quantas pessoas de diferentes setores estão aqui conversando, né, com você para falar para os ouvintes da rádio. Mas Londrina, ela vive esse momento de união de esforços para o crescimento da cidade. Então, se você pega todas as áreas da indústria, todas as áreas de educação, as universidades hoje, elas estão organizadas em uma governança de instituição de ensino superior. É importante para o crescimento do município, tanto, né, no nível nacional quanto internacional, que a cidade esteja se organizando e esteja unindo seus setores. Quando eu vou lá fora falar da universidade, eu não falo só de uma universidade, eu falo todo um envolvimento, um ecossistema de ensino superior. É importante essa união, acho que faz diferença para que o ano que vem a gente seja ainda mais produtivo. Ainda mais produtivo. Amigos, não saiam daí, a gente já volta com o comércio exterior em Londrina. Para Londrina e em Londrina. A gente já volta. Muito bem, voltamos com o comércio exterior em Londrina, nossa cidade, que às vezes a gente fala, tá, mas o que a gente está exportando e importando? Nós temos, eu me lembro bem, que uma das empresas que mais vendeu a cidade de Londrina há muitos e muitos anos foi a Cacique de Café Solúvel, não é? Que a gente percebia assim, olha, está exportando o nosso café maravilhoso, não é? Para o mundo inteirinho. Ataci, continua sendo uma empresa de exportação, não é? Ainda continua sendo uma referência, né? Sim, Marcos, continua sendo uma das maiores exportadoras de café do país, né? Embora nós, depois da geada, nós não tenhamos uma cultura de café tão extensa, né? Mas a Cacique aqui hoje, né, ela faz parte da Luiz Dreyfus, né? Então ela continua sendo um dos grandes players exportadores do café e felizmente ainda é uma indústria aqui de Londrina, né? Exporta para o mundo todo. Também temos outras indústrias também, né, de outros setores também que exportam também, né, que é o caso de indústrias do metal mecânico, por exemplo, né? Até tem um caso que é muito icônico, né, Marcão? Eu visitei a empresa, a indústria num ano e perguntei se já estão exportando tudo, tem interesse? Estamos analisando, estamos estudando. Um ano e meio depois, numa visita para a mesma empresa, a exportação dele já representava 30% da venda dessa empresa. Uau! Caramba. De um ano para o outro? De um ano e meio para o outro. Então, a inovação ela é o grande catalisador, ela mexe tudo isso, todo o ecossistema, toda a questão das indústrias também. Então, a indústria, mesmo que seja pequena, se ela abrir os olhos para o mercado externo, né, todos os dias existem bons negócios, todos os dias existem oportunidades. O que cabe a essas indústrias, sejam pequenas ou grandes, é estarem preparadas, né, com capital humano preparado para quê? Para aproveitar oportunidades. E necessariamente, às vezes, quando a gente fala de exportação, a pessoa, ela não precisa ter o domínio da língua inglesa, ela não precisa falar, né? Hoje não, porque nós temos tantas as ferramentas hoje que facilitam, né, toda essa questão da língua, né? Hoje todo mundo tem um computador na palma da mão com aplicativos que podem facilitar todo esse processo. Então essa não é uma barreira intransponível como outrora, né? Logicamente que um profissional de Comex que tenha a fluência no idioma facilita muito mais todo o processo, né? Então é uma questão também de competitividade, buscar essa melhoria, né? Mas hoje apenas a língua não é uma barreira, tanto porque se você sabe o inglês, é uma língua falada no mundo todo, e aí você já consegue quebrar a barreira de outros países aí que têm línguas específicas. Dizem que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Todo mundo sempre comentou, não, o Brasil é o celeiro do mundo, tal, sempre imaginando em grãos, né? Sempre imaginando em grãos, né? E aí eu percebi hoje também pela Danúbia o seguinte, sim, vamos lá, vamos reunir tudo isso no nosso pensamento de Londrina, mas as startups estão aí. O Danúbia, unicórnio, é importante as pessoas entenderem o que é um unicórnio. Londrina já teve ou tem unicórnio, não tem? Temos sim. Temos duas startups. O que é unicórnio?
Unicórnio é aquela startup que ela é vendida e ela se torna uma referência e ela já conquistou o seu primeiro milhão. Então, isso a gente considera como um unicórnio. Então, a gente tem a Arbo, que é do segmento mobiliário, ela foi incorporada por uma grande empresa e se tornou um unicórnio aqui da nossa região. E nós temos também a Único, também é uma startup que começou dentro da UEL, lá na Intuel, na incubadora, também foi incorporada por uma grande empresa. Então, é o nosso segundo unicórnio. E nós estamos prosperando aí para mais uma, que é do segmento de eventos, a Oaso, que também, possivelmente, a gente já vai ter o terceiro unicórnio aqui na nossa região. É porque os eventos, eu defendo que o evento é uma indústria limpa, né? O Exato. evento, ele, na cidade de Londrina, se você tem o seu produto, que às vezes você atrai 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, o setor de eventos, ele reúne 30, 40 mil pessoas no final de semana e às vezes passa imperceptível porque nós vivemos em bolhas, não é? São bolhas assim, no agronegócio, você vai na Sociedade Rural do Paraná, você tem um evento no final de semana, 3, 4, 5 mil pessoas. Exato. Do outro lado da cidade, você tem no Estádio Café mais 3, 4, 5 mil pessoas. Você passa no Marista, tem lá mais 500 pessoas. Você passa no Ouro Verde, mais 500, 600 pessoas. E aí você vai vendo todas essas bolhas sendo motivadas pelos seus interesses pessoais, mas saíram de casa para consumir. Se saíram de casa para consumir, é um ativo. Concorda comigo? Não deixa de ser um produto da nossa cidade. Eu penso que Londrina tem um grande produto chamado eventos, que não é tão levado a sério, mas ele motiva as pessoas a saírem de casa, e quando o consumidor sai de casa, aí depende da sua inteligência de mantê-lo mais fora do lar. E para mantê-lo mais fora do lar, nada melhor do que você ter atrativos. Então não deixa de a gente ter uma ferramenta gigantesca em Londrina, que são os eventos. Os eventos startup são eventos importantes. A gente tem grandes eventos na cidade. Então Londrina começa a direcionar, por isso que você está falando sobre o IASO, né? O IASO é uma ferramenta que já me auxiliou muito na minha vida, muito tempo atrás. E eu percebi que ele condiciona as pessoas a se tornarem mais eficientes na entrega dos seus produtos e também como consumidor. Quando eu tenho o IASO na minha mão, que é uma ferramenta, eu me dou super bem no meu evento, porque eu consigo me localizar, eu consigo me relacionar. É uma ferramenta dentro daquilo que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, que é uma startup para os eventos. Que sensacional, que tomara Deus que ela se torne aí uma referência nacional, né? E é um grande case, né, Não é um para case? nós. É, não é? Nossa, o Fresarim ali com toda a equipe é um aplicativo extremamente Eficaz. facilitador. Isso mesmo. Então, você está num evento, você consegue ter o resumo de tudo que está acontecendo na palma da sua mão. Instagram lá dentro. Exatamente. Facebook lá dentro. Isso aí. Localização lá dentro. Isso. Você, ainda mais Consumo lá dentro. um evento grande, muitas vezes você, né, mas qual que é a plenária X, a Y, você não sabe. Pelo aplicativo facilita sua vida. Então, é aí ele muito- viu isso como uma possibilidade de fazer isso no mundo inteiro. Exato. Uma Ponto. oportunidade. Porque todos os eventos, o mundo todo tem seus eventos, e aí quando eu me lembro de chegar em outros países e o lugar é gigante, você não sabe onde você está, quais são as plenárias que você quer participar, como é que você traduz tudo aquilo que você está ouvindo, e essa é uma ferramenta. Mais um exemplo de uma startup com predominância mundial, Exatamente. Resolvendo um problema global. resolvendo um problema global. Liz, resolver problemas também faz parte da sua pasta, né? Querendo ou não, você, quando vem alguém de fora, chega no aeroporto e fala, Liz, vá atender lá a pessoa, por favor. De onde que eles vêm? Estou vindo do México, estou vindo da África, estou vindo da China. E aí vai lá a Liz e fala, esta é Londrina. Exatamente. Nós até, vocês falando sobre eventos, eu queria até contar um pouco, porque a primeira delegação, enquanto diretora de Relações Internacionais, mesmo oficialmente, que eu recebi aqui, foi um grupo dos Estados Unidos, e até na nossa conversa informal aqui sobre o Brasil, o Carnaval, o que a gente vende lá fora, não é bem assim, né? Nós nos esforçamos muito para levar para fora uma imagem da cidade ou até do nosso país, como desenvolvimento, como industrialização, como estudantes de alta qualidade universitária. E a primeira vez que eu recebi a delegação, eles falaram, a gente está querendo ir em fevereiro. Eu falei, mas por que fevereiro? Por conta do carnaval. Eu falei, Londrina não tem carnaval. Então vamos em abril, que nós temos a maior feira de agronegócio da América Latina.
Como assim? É a maior feira de agronegócio da América Latina. Exatamente, ela é em Londrina, acontece todos os anos em abril. E aí eu falei, tá, eles vêm para a Expo Londrina. Eu fui lá na Expo Londrina, na Sociedade Rural do Paraná, isso foi em 2023. E conversei com o diretor-geral lá, o Marcelo, o presidente, né, da Rural, e falei, nós temos que receber um grupo de americanos aqui, eu quero trazê-los para a Expo. Vamos fazer alguma coisa aqui no primeiro dia da Expo? Você pode abrir a casa para nós? E aí isso virou o Londrina Paraná Day, um evento consolidado que tem se multiplicado a cada ano. Ele acontece todos os anos no primeiro dia da Expo Londrina e é justamente para, não é resolver o problema, mas para poder trazer um ambiente de negócio e desenvolvimento para a cidade de Londrina como um todo, para todas as áreas de negócio, porque nesse Londrina Paraná Day nós reunimos representantes de embaixadas, representantes dos consulados, visitantes internacionais, membros de delegações oficiais ou até extraoficiais de outros países, e toda a entidade aqui de desenvolvimento e todo o nosso campo empresarial e acadêmico. Então, é um momento específico para ter essa troca, para vender Londrina, entre aspas, como esse ambiente de negócios e, assim, promover o diálogo entre todos esses setores. Londrina Paraná Day vai acontecer em 2026, no primeiro dia da Expo Londrina, dia 10 de abril. Todos os anos tem sido um sucesso. Eu tenho visto, este ano eu percebi, se eu não me engano, foi mais de uma dezena de países que apareceram, não foi não? Sim, Contemplados, se eu não me engano, foi? Sim, nós começamos em 2023 com 4 países representados, depois 24 tivemos o dobro, 8 países, e esse ano de 2025, 13 países representados. Nós atingimos um público de 200 pessoas participantes, desde o primeiro momento do evento até o fim, trocando ideias e abrindo oportunidades para Você negócios. imaginou 13 representantes de países no mesmo evento? Olha que interessante isso. Londrina Internacional. Não é? Exatamente. Legal, né? Porque a gente tem que começar a fomentar um programa como esse aqui é só para fazer com que as pessoas parem para pensar. Né? O bate-papo nosso, ele não resolve nada. Não é para resolver, não é resolutivo. Então aqui, eu gosto que essa nossa fala, esse nosso momento, ele seja de pensamento e que, querendo ou não, levante a situação para o empresário, para o comerciante, né, para o profissional liberal, dizendo que tem que pensar o seguinte, é verdade. Então, está na hora de eu pensar a minha carreira profissional, a minha empresa, o meu produto, a minha marca, se ela pode ou não ela se tornar um produto internacional. Porque quando você começou nas suas primeiras viagens, eu tenho certeza absoluta que não era com a mesma experiência que você tem. É necessário sair do 0 a 0, né? Porque às vezes a gente tem zona de conforto, né? Nisso que a Liz comentou, esse ano eu participei, Liz, eu fiquei feliz, impactado de perceber embaixadores, né, representantes de 13 países juntos, né, no mesmo intuito de fazer relacionamento e levar as notícias do Brasil mundo afora. Né? E que a gente tem que lutar esse ano para passar de 15 e outro ano de 20, que a gente tenha essa verdadeira ONU, no bom sentido, dentro da cidade de Londrina, né, Júnior? Exatamente. Eu acho que a mensagem que fica para quem está escutando aqui hoje é: o mais difícil você já fez, é empreender no Brasil. Isso é extremamente difícil, né? E por que não agora não tirar vantagem desses artifícios que nós estamos trazendo para o ecossistema de Londrina e fazer com que o seu produto seja visto no mundo, né? Nós temos aí a governança, nós temos o Sebrae, nós temos o Núcleo de Comércio da ACIL, nós estamos trazendo oportunidades, né? Se você não sabe como chegar lá, utilize desses meios para que a gente coloque vocês em contato e façam com que as coisas aconteçam, né? Então, vamos parar e pensar, por que não eu não exportar? Né? Por que eu não colocar a minha empresa na vitrine do mundo, né? Já que você sabe que o seu produto é bom. Exatamente. Aquele negócio, né? Quem gosta do seu filho é você mesmo, né? Você criou aquele produto. Você sabe a capacidade daquele produto. Você cresceu, se desenvolveu economicamente por conta daquele produto. Então, se você acredita naquele produto, vamos fazer esse networking e vamos colocar esse produto a nível internacional. Ô Danúbia, você percebeu que a principal dificuldade que teria de exportação seria
a parte alimentícia. Você chegou a perceber isso? Fala assim, mas eu tenho queijo, eu tenho vinhos, eu tenho algum produto perecível. Então, esse prazo de consumo é um dos produtos, dos problemas enfrentados, não é? Não só o produto alimentício, né? O produto alimentício a gente fala por conta de prazo de validade, algumas barreiras, mas hoje a gente precisa avaliar o portfólio como um todo, né? Porque assim, de repente, o que eu vejo que é o mais fácil para exportar é serviços, porque ele não tem logística, né? Então você vai falando em software. Mas quando você fala em qualquer outro setor, eu tive um cliente que ele fazia esmalte. E a gente fez uma rodada de negócios em 2013 com o Paquistão. Vieram 18 compradores do Paquistão para conhecer o produto brasileiro. E eles ficaram encantados com o esmalte da área de cosméticos. Porém, um componente que ia no esmalte era proibido de entrar nesse país. Então, a gente precisa se atentar também às barreiras comerciais que podem ter. Então, as barreiras comerciais acabam dificultando a exportação. Então, cada setor tem o seu detalhe onde a gente precisa trabalhar e aí ver a sua particularidade. Eles vieram de Karachi, é a capital do Paquistão, que, por sinal, tem mais de 200 milhões de habitantes e a gente não tem ideia. O Paquistão, que fica ali entre a China e a Índia, é um país gigantesco, do tamanho do Brasil, e a gente não se atenta a ele. É do tamanho do Brasil. Mais de 200 milhões de consumidores é o Paquistão, sabia? Gigantesco. Eu sei porque eu conheço os embaixadores de lá. Mercado a ser explorado. O mercado a ser explorado, os paquistaneses com mais de 200 milhões. Amigos, estamos saindo para o nosso breve intervalo comercial. A gente já volta aqui pela 91,7. Muito bem, estamos terminando o nosso bate-papo Comércio Exterior em Londrina. Tomara que você tenha tido uma noção, pelo menos, de tudo aquilo que a gente importa e exporta e como fazer para você participar disso tudo. Liz, Daiane, Paulo Detto, Rodrigues, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Marcão, agradeço aos outros amigos que estão aqui. São pessoas assim que juntos, né, promovem Londrina para o mundo e eu prezo muito pelas relações, né? Hoje eu tenho meu cargo de diretora de Relações Internacionais justamente por ter esse networking, essa relação de confiança com os representantes internacionais das outras cidades irmãs ou de consulados e embaixadas, porque eles confiam no que nós falamos, nós confiamos no que eles fazem e por isso que a gente se une para poder promover aí a cidade, tanto mundo aqui em Londrina, como Londrina para o mundo. Em parceria com outras entidades, nós realizamos inclusive um Londrina Day em Nova York, e aí a partir dessa ida para Nova York, outros negócios começaram a se interessar, a vir a Londrina. Nós realizamos nesse final de semana a primeira edição da Jeep Fest, que foi um evento também de nível internacional. Tudo isso desdobramento de relações de confiança e de boa vontade de pessoas físicas que se unem para fazer uma cidade mais forte, mais próspera e internacional. Então, estamos à disposição. Seu contato. O meu Instagram é o @Liz, com Z, Liz Rodrigues ADM, tudo junto. Muito bem. Ataci, muito obrigado pela sua presença, amigo. Obrigado, Marcão. Obrigado por você também ser uma pessoa que leva sempre essa marca de Londrina mundo afora. Já nos encontramos fora de Londrina, em feiras mercadistas, e você sempre levando o nome da cidade adiante. Obrigado, Liz, também. Obrigado também ao Paulo Henrique PH, também presidente da Codel, por ter levado Londrina mundo afora, né, juntamente com a Liz, juntamente com projetos aí da prefeitura. E para as indústrias e as empresas, né, sempre pensar que é sempre um momento muito oportuno para fazer bons negócios. O mundo é muito grande e as oportunidades estão aí. Então, procurem, né, o núcleo da Comex, procurem Sebrae, e contem sempre com a Codel à disposição também para que a gente consiga desenvolver mais a região, gerar empregos aqui e dar mais qualidade de vida para todos. Muito bem. Seu contato, amigo? Codel mesmo. Codel. Prefeitura de Londrina. Muito bem. Júnior Camargo,
Muito obrigado, viu, amigo? Imagina, um prazer gigantesco estar aqui, poder ajudar ao próximo, né? E aqui, como coordenador do Núcleo de Comércio Exterior da ACIL, eu me coloco à disposição, né, para que vocês possam entrar em contato, sejam associados da ACIL, comecem a receber toda essa benfeitoria que nós estamos articulando para a cidade e, claro, para os negócios de vocês. Não posso deixar de citar a importância de todos os profissionais do Núcleo, né? Porque o Núcleo, nós somos voluntários, né? Então, nós nos reunimos, sejam os profissionais da indústria, da governança, do SEBRAE ou de fornecedores, para que a gente possa trazer esse movimento para a cidade de Londrina, né? Para quem não conhece o Núcleo, por favor, veja o @NúcleoComex no Instagram, nós também estamos no LinkedIn, e além disso eu também sou despachante aduaneiro e agente logístico, então para quem quiser alguma ajuda em relação ao trabalho do desembaraço aduaneiro junto com a Receita Federal ou a logística internacional, eu me coloco à disposição, né, para que todos possam fazer o melhor para suas exportações ou suas importações. E o contato? É @NúcleoComex, né, através do Núcleo de Comércio Exterior, ou coloca o meu WhatsApp à disposição, que é o 99131-2205. Mais uma vez? 99131-2205. E o Comex é CO? É COMEX. Muito, N-Comex. Núcleo Comex. muito bem. Danúbia Milani, obrigado, viu, Danúbia? Sempre muito bom a gente trocar uma ideia, sempre eu vejo vocês quatro, sempre vocês se encontrando, vocês sempre muito atuantes, e agora eu sei o que é que vocês ficam fazendo nos bastidores. Sensacional. Vendendo Londrina, exportando Londrina, recepcionando pessoas que vêm investir na cidade de Londrina. Parabéns. Obrigada, Marcão, pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui para falar de uma temática tão relevante para a nossa cidade, principalmente com colegas aqui da mesma área. E para quem ainda não está exportando, quer começar a sua primeira exportação, não deixe de procurar o SEBRAE. Nós temos o programa PayEx, que é o programa que ajuda você a começar a sua primeira exportação, desde montar um plano de exportação para o seu negócio. E além do PayEx, nós temos também consultorias, nós temos diversas ações a qual a gente pode apoiar as empresas que já exportam e querem aumentar as suas exportações. Lembrando que o PayEx é 100% subsidiado pelo SEBRAE e pela Apex Brasil. Então, para você, empresário, não tem custo nenhum, então você não vai pagar nada, exatamente, nada. Muitas vezes a pessoa fala, mas será? Não vou pagar mesmo? Não vai vir um boleto? Não, não vai vir. Nós do SEBRAE pagamos a pessoa que vai até você te ajudar na exportação. Então, é uma baita de uma oportunidade para quem quer começar. Então, o PayEx, aí a gente tem 6 técnicos atuando, são as pessoas que levam todo esse conhecimento para dentro das indústrias. São pessoas capacitadas, formadas em comércio exterior, que têm uma vasta carreira que pode ajudar você a iniciar a sua primeira exportação. Nós temos o evento Exporta Day também, que sempre é um sucesso, onde a gente conecta as indústrias com os importadores para gerar vendas, rodadas de negócios internacionais. Então, procure um SEBRAE, que a gente tem muitas oportunidades para que você possa aumentar e iniciar a sua primeira exportação. Eu percebo assim, que a partir do momento que a gente reúne aqui prefeitura, né, a Companhia de Desenvolvimento, a Associação Comercial e o SEBRAE, Danúbia, é uma estrutura muito forte, né, com muitos profissionais competentes, né? Aí depende muito também agora de sair da zona de conforto o empresário, o curioso, o profissional liberal, o industrial, o comerciante, por exemplo. Então, já entendi. Também não paga nada, nada. Da mesma forma que a Codel não cobraria, a Prefeitura não cobraria, nem a CIL. Isso que a gente está falando é um auxílio à importação e exportação sem custo. Exatamente, sem custo algum, porque o nosso propósito é aumentar a balança comercial aqui da nossa região. Então, que você, empresário, micro, pequeno empresário, possa começar a exportação. Não tenha medo, não tenha receio. Nós estamos aí para ajudá-los, para facilitar o seu caminho. Então, tire a barreira de lado e mete a cara. O empresário tem que ser ousado. Então, ele tem sim que começar,
porque é um mercado aí que tem muitas oportunidades. Inclusive, se eu puder complementar, nós estamos com as vagas abertas para o novo ciclo de cadastro das empresas para o PayEx agora no primeiro semestre de 2026. Então, nos procurem. Eu também sou técnico credenciado do Sebrae, faço o programa PayEx e posso falar tanto como cliente quanto hoje técnico, né? Enquanto eu estive na indústria, Marcão, eu usava muito do programa PayEx e da Apex para poder estar nos eventos fora do país, como feiras, rodadas. E aquele negócio, ou aquele ditado é válido: quem não é visto não é lembrado. Então, se a sua empresa não é vista no exterior, como é que você quer que o empresário, o seu futuro cliente, te conheça? E não tenha medo, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu faço esmalte, sei lá, eu tenho uma empresa muito pequenininha. Eu sei de gente que tinha, não era fundo de quintal, mas era dentro de uma sala. Pequeno, dentro de uma sala. Só que era muito bem organizadinho. Estava tudo estava tudo muito profissional, né? Mas era bem pequenininho dentro de uma sala. Foi o primeiro contato que ele teve na CIL e depois ele foi para o Sebrae. E aí eu percebi que ele foi para São Paulo com aquele produto dele, e aí depois em diante, aí ele ganhou o mundo. Mas não se acanhar por, às vezes, seu produto ser um produto pequeno, ser um produto simples. Exatamente. Se tiver essa aderência, vai embora. Exatamente. Até mesmo o Correios tem um programa chamado Exporta Fácil, que facilita para aqueles pequenos empresários também, né? Então, não tenham medo. Vão para fora, coloquem a sua cara lá fora e vocês vão colher os frutos depois. Muito bem. Danúbio, seu contato. O Sebrae ele fica na Santos Dumont, 1335, e podem ligar no 43-3373-8000, que a gente vai te direcionar para um técnico para fazer o atendimento do PayEx ou consultoria in company. Muito bem, amigos. Feliz com esse nosso bate-papo. Liz Daiane, muito obrigado. Atacide Mello, muito obrigado. Júnior Camargo, muito obrigado. Danúbia Milani, muito obrigado. A você que está aqui nos acompanhando. Que Deus nos abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer.